São 8h18, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Estamos batendo um papo com o jornalista Luiz Costa e vamos voltar ao assunto, que eu acho muito pontual, né, Luiz? Você falava também das coisas que acontecem no Brasil. No Brasil, não. Isso nos Estados Unidos eu já vi também. Problema de preços altos em épocas... eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, em época em cidades pequenas, eu me lembro uma vez eu fui dirigindo, me mudando da Flórida para Connecticut, eu passei por Carolina do Sul e na cidade que eu estava, eu tinha no trecho que eu estava, ia ter uma corrida assim de Fórmula Indy grande e tal, e eu queria fazer aquele pernoite. Aqueles hotéis de beira de estrada, Days Inn, aquelas coisas, tudo custa $15, $20, tava tudo a 150. Tudo com preço de 5 estrelas. Eu falei, gente, que isso? Aí eu tive que dirigir mais umas 3 horas para poder encontrar um a $50, porque já era reflexo. Isso tem, claro, toda cidade busca... Lei da oferta e procura. Lei da oferta e procura, claro. Então, mas o cara jeito. Que se programou, Marque Luiz, por exemplo, torcedor do Flamengo. Sim. Vou assistir a final da Libertadores no Chile. E ele se estrepou. Porque essa mudança, como você bem disse... raramente não marca só o jogo, você marca o jogo e um entorno. Exatamente. Depois, antes e depois. Acabou, ferrou. E não adianta, como o Marco falou, a passagem para Lima... Lima, Rio, que custava... Não tem. 1.500... Não, o que eu tô dizendo... É só Tabajara. Você vai para... Você vai para Bolívia? Vai para Bolívia... Não, São Paulo, Bolívia... Bolívia... A capital do Império Inca, que era um alto, Cusco, Lima. É uma covardia. E outra coisa, a passagem custava 2, hoje custa 10. Quer dizer, o cara que tá no estado do Rio, o roteiro mais coisa, isso eu vi que me mostraram. São Paulo, Cochabamba, Bolívia, Cusco, 3.000 metros de altura, e Lima. Jesus, o cara já chega meio tonto, né? Não, e outra coisa... E Cochabamba alto pra burra, né? Não dá tempo que você não fica... Você não fica muito tempo faz só conexão. Outra coisa que está provocando também muita discussão é com relação à capacidade do estádio. Quando houve a troca, em virtude dos problemas ocorridos no Chile, falaram assim, que bom, porque é quase o dobro da capacidade. O Estádio Nacional de Santiago, capacidade autorizada, me parece que é 47 mil pessoas. O Monumental de Lima, ele tem capacidade de 82, 83, mas dizem que as autoridades peruanas só autorizam a ocupação de 59 mil espaços, 60 mil. Então, lá acontece uma coisa, a parte de arquibancada, a federação tem ingerência, ela consegue administrar. A parte de camarote, que são cerca de 20 mil lugares, isso é como, acho que ainda existe no Maracanã, a questão da cadeira perpétua, é o camarote perpétuo. Aquele camarote tem um dono e ele, independente do evento, seja futebol, seja um show de rock, seja um evento de MMA, o cara tem um espaço dele garantido. Então... a gente vai ter, obviamente, que um estádio cheio, tem a divisão, me parece que a Confederação destinou 12.500 ingressos para o Flamengo, 12.500 para o River, e o restante para ser vendido lá. Vai ser, obviamente, um jogo dos mais interessantes, mas vai ter muita gente, inteiro, né? Vai ter muita gente aqui no Brasil com ingresso na mão. Eu tive, esse final de semana em Niterói, e meu irmão está com ingresso. Eu falei, vai fazer o que com isso? Eu falei assim, não. Eu já tenho uma pessoa que fez um malabarismo, vai de avião até não sei aonde, vai de carro até não sei aonde. Essa pessoa está interessada no ingresso, mas eu ainda estou... Estão surgindo uns voos charters lá no Rio, mas R$ 8.800 é o preço médio da passagem. É o pessoal que gosta de tirar e o tem gente vendendo o carro, você tem vendendo a mulher. WhatsApp. Então o negócio tá complicado. Minha mãe falou que você bloqueou, você estourou o cartão dela. Olha só, fala pra velha que tá tudo certo. Eu compro um presente pra ela
Eu estourei mesmo, é Mengão, eu tenho que ir no jogo, vendi até a moto. Não, e ó, você diz a ela que eu pago 100 prata por mês, eu vou pagar, eu vou pagar. No jeito não é vou muito mudar, boa. Né? Mas o cara quer ir, né? E é natural. E a organização do Mundial de Clubes fez um negócio muito interessante semana passada. Em parceria com a Qatar Airlines, eles estavam vendendo ingresso. É claro que você não sabe se o seu time a Qatar Airlines vai estar classificado ou não. É tida como uma das... As empresas aéreas do Oriente Médio são tidas hoje como as mais confortáveis e mais luxuosas. Isso. Né? Ela oferecia 5 dias, vendia a passagem e o ingresso para a partida por 5 mil parcelado em até 10 vezes. Então, 10 de quinhentão 5 mil reais. Olha só. Mas aí é aquela coisa, né? Eu vou garantir na fase para o Mundial, sem saber o que vai acontecer. No primeiro momento, o cara quer acompanhar a decisão da Libertadores, né? Mais emoção, mais... Né? Mas foi jogada aí no ar. Ó, você que não conseguiu ir para a passagem para Lima, tem a passagem aqui para o Mundial, surgiu essa opção. Pois é, e tem gente que na hora H... que cobra muito e acaba se dando mal. Mas e o que vende mais é o que vende por um preço. Essa é a história da Qatar Airlines. Mas tem todo um aparato. Me parece que vão abrir um Maracanã. Quer dizer, essas conversas do WhatsApp eu recebi que o Maracanã vai ser aberto para transmissão do jogo. Acho que jogos em cinema também vão usar esses espaços. Acho que vai ser uma mobilização, sem falar, né, nos bares, nessas coisas que movimentam. Eu vi 2 jogos. Eu vi uma vez no Kinoplex. Sensacional, um jogo de Copa ou uma coisa assim. Eu fui Flamengo e Grêmio, tomei o bolo da cambista, eu, Ícaro e Cristiano. Aí eu acabei vendo, até escrevi uma crônica sobre isso. Acabei vendo do Belmonte, lá da General Osório. Aí eu falei, porque o último Flamengo que eu tinha ido ver foi o Flamengo Grêmio 2009, que o Flamengo foi campeão em cima do Grêmio 2-1, gol de Ronaldo Angelim, né? Aquele último título brasileiro do Flamengo. E o nosso amigo Cássio Júnior depois me identificou numa foto do Alexandre Durão, na torcida do Flamengo. Cada barba se identifica certinho. Você viu? Eu falei, tá de sacanagem, é uma foto minha. Então ali eu falei, não vou ver agora, vou me conformar em ver a distância. Mas é uma aventura, né? Essa coisa. E como vocês falaram, tem mobilização. Eu vi os dois, eu vi o Flamengo e Vasco e o Flamengo anterior, o Flamengo e Botafogo também. Eu vi na Embaixada Flac em Campos. É uma doideira. Parece que está dentro do campo de jogo. Até elogiar o Thiago, o trabalho que ele tem feito aí, né? O Thiago Corrêa, ele teve entrevistando ele aqui. Helena Rua do Leão. Um esquema de segurança muito bom e tal. É muito legal. E banda que fica o tempo inteiro, né? É interessante, Luiz, que na perto de casa, eu moro no Parque Rosário, perto da Doutor Beda. Na Doutor Beda tem um bar. Esses bares de cerveja, cachaçinha, essa coisa toda, que tem umas iscas. Bom. Legal. Bar Depois passo bar do seu Ronaldo. O seu Ronaldo é uma figuraça. Ele tem amigo meu que gosta muito. Tem uns 3 telões bacana e tal. Ele é gente boa, preço bom, tudo legal lá. E jogo do Flamengo lota. Até porque ele tem aquele negócio da apostazinha, né? O pessoal que aposta no jogo de futebol, né? Caderno, o famoso caderno. E cada gol do Flamengo é um foguete, né? Só que eu estava vendo em casa o jogo em TV HD, transmissão HD. E eles lá vêm em SD. Aí tem um delay. Então tem um delay de 1 minuto e pouco. Então, eu estou vendo o jogo assim, daqui a pouco... Aí eu falava assim para minha mulher, falei, gol do Flamengo. Ela falou, não, como assim? Eu falei, gol do Flamengo. Pode esperar que vai ver. Agora, pum, gol do Flamengo. Rapaz, você tocou num ponto que, vou confessar, me incomoda profundamente. Eu tenho uma tia que mora em Niterói, na Miguel de Frias, a rua da reitoria ali da UF. Sei, ela mora claro. no 10º andar. Então, às vezes, está com televisão. Ela está adoentada, tem um home care, então
Às vezes a gente está conversando e, de repente, ela olha para mim e fala assim, gol do Flamengo. Aquilo me irrita. Eu falei assim, mas como é que você sabe? Olha o barulho, olha a festa. Realmente, é o sinal. Porque aquilo ecoa, aquilo faz o Botafogo faz um gol se eu não pesquisar aqui atentamente aqui no celular. Cara, porque não faz barulho nenhum. Essa foi a melhor do dia. Aí eu fico assim, rapaz, será que nem tomou? Nem quando apanha, o bicho faz barulho. Então, assim, é uma coisa que faz a vibra, gol do Flamengo. Rapaz, e outra coisa, hoje, Marco, nessa campanha do Flamengo no Brasileiro, se você quiser ir a um jogo, é como a Luísa citou aqui a questão da Libertadores, que o cambista deu tombo. Você não consegue. O meu irmão, ele é sócio torcedor do Flamengo. Eu vou me então, tornar porque ele tem a garantia daquele mesmo, ingresso. né? É o trem pagador, é casa lotada. Não, e foi o que o Bandeira de Melo fez. Trouxe segmentos para contribuir. Né? Foi essa preparação, esse trabalho de base que a gente falou no início, que deve servir de exemplo, que deve servir de modelo. Sim, independente do futebol, né? Que é uma receita né, garantida. Mas você está falando desse negócio de ver jogo, uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu estava o fatídico Brasil-Alemanha, né, de 2014, né? Eu estava fazendo aquele jogo e você lembra? Acho que você estava no jornal, o jogo estava comigo. E aí eu estava naquela época eu assinava Sky e tinha aquela Sky que você podia parar para. E todos, sobretudo os 5 primeiros gols da Alemanha, foram todos quase linha de passe, né? Eram jogadas muito trabalhadas, não era uma jogada individual, eram jogadas trocadas. O que, para quem está narrando, é mais complicado, porque você tem que saber qual é o jogador, que pé que bateu, que estava marcando. E como tem o recurso da pausa e voltar, eu usei. E não tinha delay, mas tinha esse recurso. E eu tô todos os gols de linha de passe, gols que você tem 1, 2 vezes para você saber todo mundo que participou da jogada. E aí, cara, eu tô vendo o jogo assim, as pessoas vendo o jogo normal, né? E eu vendo para narrar. Daqui a pouco, um negócio que eu nunca vou esquecer. É um negócio assim, coletivo. Falei, que porra é essa? O que aconteceu? Caiu o estádio? Houve alguma coisa. Daqui a pouco, eu falei, que é isso, gente? E eu vi aquilo com medo. Eu falei, pousou um OVNI no campo. E, sei lá, desintegrou todo mundo, que você não sabia o que era aquilo. Aí depois eu fui vendo que aquelas... era o segundo, terceiro... Cada vez que você parava, saíam 2 gols. Rapaz, pra você ter uma ideia, eu tava no Piccadilly. Era um negócio aterrador, expectativa. Eu tava no Piccadilly. Você não sabia o que tinha acontecido. Eu tava no Piccadilly. E minha mulher, minha família, estavam lá na Princesa Isabel, que tem a loja lá do irmão dela e tal. O pessoal tava tomando uma cervejinha lá, sempre em frente ao telão. Quando fez o primeiro gol aqui, lá no Piccadilly, eu estava no Piccadilly, fez o segundo, eu falei, sabe uma coisa? Vou indo para casa a pé. Fui indo. Quando eu cheguei lá, passei que eu vi minha mulher, falei, e aí, quanto é que tá? Ela fez assim, 6. O 6 foi no segundo tempo. Foi, né? O 7, o sexto e o Schulli fez os mas é que 2 últimos. Exatamente, porque mas eu estava caminhando devagar, né? Falei, pô, vai ser uma... Mas é o tipo de situação que você fica sem reação, né? Porque você... A derrota, como a Luísa falou, você vai para um confronto, vai para uma final, você sabe que pode acontecer do seu objetivo não ser alcançado, pode perder. Mas a forma como você perde, às vezes, é chocante, né? Tomar 7, e essa coisa da sequência, os primeiros gols, gol. Os 5 primeiros gols. Mas eu ainda acho que contra a Itália, em 82, foi pior. Não foi não, mano. Foi. Não foi não. Foi porque... O time era melhor. O time era melhor e a gente teve até o final a esperança de ganhar. Não, se você falar que aquele Itália 3, Brasil 2, ele talvez tenha sido o jogo da história do futebol que mais o definiu, o esporte, eu concordo com você. Inclusive, eu entrevistei Zico, ganhei o prêmio João Saldanha de crônica da Sérgio por essa entrevista com o Zico, e eu nunca vou esquecer. A gente falando sobre aquele jogo, e aí, falando sobre isso, aí eu falei assim, porque aquele jogo definiu o futebol de uma maneira, e aí Zico falou aquilo, você vê que tinha 30 anos em cima, foi um suspiro, ele falou de uma maneira impressionante.
Aquilo era um desabafo que você via que era do âmago da alma do cara. Mas assim, eu tô entendendo... Ficamos 20 anos jogando futebol de resultado. E, é verdade. E agora, talvez, o que o Luiz falou lá atrás, Jesus seja um sopro de novidade que virou fórmula. 2 volantes brucutu, ligação direta. Mas eu tô... Entendeu? Eu tô entendendo isso que o Marco falou. Eu tô com 52 anos. Eu tinha 14 anos naquele jogo. Eu vi muita gente chorar na rua. Foi o jogo que mais marcou a minha vida foi esse. O 7-1... A minha também. Eu já na fase adulta, tipo assim, pô, os caras não estão nem aí, eu vou estar. Mas o que mais me doeu, esse jogo de 82 é inesquecível. Paulo Rossi é um nome que vai ecoar na minha cabeça até os últimos dias. O pior é que o Paulo Rossi... Eu chorei 2 dias, gente. Eu tinha 10 anos, o Zico é meu ídolo. O Paulo Rossi chega desacreditado na Copa. Morto desacreditado, inclusive moralmente. Envolvido com tudo que você pode ver. Com tudo. Com esquema de manipulação de resultado para loteria. Com a máfia. A Itália perde um jogo na primeira fase. Um jogo duro com Camarões. E Paulo Rossi jogando absolutamente nada, fazendo um gol aqui, jogando. O melhor jogador da Itália não era ele, né? Naquele ano. Tinha Bruno Conte, né? Que era o cérebro do time, né? E jogou com o Zico no Udinese também. Tinha um goleiro que eu adorava. Dino Zoff. Que era um ídolo. Aquela cabeçada de Oscar no final ali, ele salvou. Ele deu a vaga à Itália. Aquela cabeçada era pra entrar. E o interessante que foi um formato... São Paulo. Que veio da Ponte e foi para São Paulo. Só existiu naquela Copa, aquele triangular na... Não, na anterior também, na Copa de 78. 78. Tanto acabou que acabou ali. Acabou em 82. Sim, acabou ali em 82. E o Brasil bastava um empate. O Brasil teve 2 vezes empatado. A Itália saiu na frente todo o tempo. E sem falar de um fenômeno, Marco, acho que a gente não vai assistir tão cedo, um técnico idolatrado com a derrota. Porque Pelé virou o símbolo. Ele foi aplaudido pelo bom futebol. Ele foi aplaudido pela imprensa internacional no daquela Copa. Se você reparar bem, algumas jogadas do Brasil naquela Copa do Mundo lembram um pouco o que o Flamengo está fazendo hoje. Uma troca de passes de uma forma rápida e inteligente. 82 lembra muito 70, né? Lembra? Muito 70. Inclusive, Sócrates falou que para ele era melhor que de 70. É outra discussão. Não dá para ficar. 70 ganhou, 82 não ganhou. Mas mas há quem fale isso, né? Sim. Sem sombra de dúvida, eu acho que tem não, derrotas. O mundo diz que o melhor futebol, a maioria, né, dos jornalistas, diz que o melhor futebol que eles viram tinha sido do Brasil em 1982. E eu vi muita gente chorando na rua. Porque marcou, você vê que mesmo Telê na Copa seguinte, ele bota Elza Alemão no meio de campo. Mesmo Telê, que é quase que sinônimo de futebol arte pra gente, falamos aqui, ele foi aplaudido pela imprensa internacional na última coletiva naquela Copa. Depois de eliminado no Sarriá. E ele continua sendo técnico. Sim, ele foi bicampeão mundial pelo São Paulo, ganhou do Milan, um grande Milan de Capello, um time inferior em valores individuais, Raí, Palhinha, mas o outro tinha Donadoni, Baresi, Maldini. E a gente está falando aqui de Savicevic. Voltamos lá para lembrar do Telê. Uma coisa interessante, a imprensa argentina ela adora provocar, principalmente o brasileiro, né? Aí o Olé fez uma matéria semana passada com o Galhardo, ele é muito elegante, muito... Sim, como foi o sucesso do River Plate, das equipes argentinas de uma forma geral na Libertadores. E ele falou que é fruto do trabalho, da dedicação, aquela velha história de sempre. E o jornalista perguntou se não era pelo fato do clube argentino, de uma forma geral, ser bairrista, principalmente em relação ao brasileiro, de não abrir espaço para o treinador brasileiro. E no momento que o Jesus é tão criticado por estar vindo aqui, aí eu fui fazer uma pesquisa rápida, é uma coisa curiosa. Poucos jogadores brasileiros se projetaram no futebol argentino, principalmente em relação a Boca e a River. E treinador, então, é uma coisa raríssima. Você não tem uma pessoa de renome que tenha treinado
um grande clube argentino. E uma coisa que eu não sabia, eu lembro até que numa época Pérez Ribeiro tinha me mostrado alguma foto com relação a isso, de Didi com a camisa do River Plate. Valdir Pereira, nosso Didi, foi treinador do River Plate por 2 temporadas. Eu não sabia. Que é uma coisa que eu achei curiosa. Logo depois da Copa de 70, que ele dirigiu o Peru. Peru foi um grande time da história do Peru. Exatamente, ele foi para o River Plate, ficou lá 2 temporadas, não vingou, não fez sucesso, e daí ele foi para o futebol turco, onde lá no Fenerbahçe ele ganhou Supercopa Turca, Campeonato Turco. E essa coisa do treinador, da característica, algumas pessoas falando assim, mas como é que o Galhardo, um cara tão novo, consegue ter esse conceito? E outro fato curioso é que o River é apenas a 2ª equipe que ele treina. É um cara que treinou no primeiro momento Nacional do Uruguai, ficou um ano parado, em 2014 assumiu o River com essa campanha fantástica, e eu li um texto que você publicou no blog Opiniões, falando que o Galhardo hoje é um dos nomes citados até para comandar o Barcelona na próxima temporada, fruto desse trabalho que está desenvolvendo no clube. Interessante que Galhardo brasileiro... é hoje, desculpa, Marco, considerando que Jesus é português, né, tanto europeu, se bem que essa coisa de europeu a Europa é complicada, né? Você chega para o holandês chamar português de europeu, o cara fala que não. Fala, português para é ibérico. Europa é Pirineus para cá. Mas, enfim, não é daqui. É considerado, assim, quase que unanimemente como um grande treinador da América Latina. Né? O Galhardo tem mercado onde ele quiser. É verdade. Agora, você vê, do jogador brasileiro que eu me lembre que tenha se destacado ou que tenha tido a oportunidade de ser sucesso na Argentina, o Heleno de Freitas, que chegou a jogar uma temporada no Boca, mas não fez sucesso porque era problemático, e dizem que teve um problema seríssimo, que essa é a história que por trás... Teve o caso com o Evita. O caso com o Evita, né? E que isso... E com relação a Heleno, tudo é possível, né? Tudo é possível. Tudo é possível. E ele era um cara muito boa pinta, aquela coisa toda. Paulo Valentim também jogou. Paulo Valentim jogou. Você tá falando de um campista, né? Paulinho, que morreu há pouco tempo, morava no Senhor da Barra. Uhum. Paulinho barrou o Garrincha no combinado Flamengo e Botafogo contra o Roven de Puskás, no Maracanã. Garrincha foi jogar na ponta esquerda para Paulinho jogar na direita. Paulinho foi artilheiro do Flamengo em 57 e foi o primeiro negro a jogar no River Plate. Jogou no River Plate, fez grande sucesso lá. O outro que jogou Morreu há no pouco tempo. Isso. Há pouco tempo, morava ali na da Barra. Outro que jogou no Boca há pouco tempo também foi Domingos da Guia. Domingos da Guia jogou no Domingos Boca. da Guia é o único jogador da história que foi campeão em anos seguidos. Foi pelo Vasco, se eu não me engano, Carioca. No ano seguinte pelo Nacional de Montevidéu e no ano seguinte pelo Boca. Mas o Boca conseguiu a proeza também de manchar essa história, levando o Baiano, aquele lateral do Santos, para jogar lá. Luiz Alberto, zagueiro do Fluminense. Lembra do Luiz Alberto? Lembro. Jesus. Então, o Yarley do Paysandu. Luiz Alberto, aquele careca que raspa a cabeça. Aquele careca que mora em Niterói. Ele é uma figura. Jogou no Boca. Você para fazer uma entrevista com ele, você tem que ter um cuidado danado, porque ele fala tanta bobagem e ele quer... E ele só parece sai... e só falta ele segurar o microfone para você não sair de perto dele. Ele vai, rapaz... E ele é todo metido, articulado. Me lembra um pouco o Dé Aranha. Mas o Dé era esperto e inteligente. Estou levantando cada defunto aqui. Não, e o Flamengo vai contar com uma torcida na Argentina fabulosa, que é a torcida do Boca, né? É verdade. Já estão organizando lá espaços para... Claro, é lógico. A Flabocon. Flabocon. Mas aqui, Luiz, estamos chegando já... são 20 para as 9. A gente falou muito aqui do Flamengo. Você tem uma experiência grande como jornalista esportivo, torcedor, gosto de futebol, atleta de handebol, mas gosto de futebol, acompanho. Política também é uma área que você atua como jornalista. Foi editor-geral da Folha, foi editor de política e tal. Como é que você está vendo aí... você está hoje trabalhando com o Saman, um governo Fátima Pacheco, que deve ter...
pinta uma polarização feminina lá, entre Fátima e Alexandra. O que eu falo, lógico que as convenções ainda são abril do ano que vem, mas enfim, é o que se fala. Como é que você vê também a projeção sua para Campos, prefeitura, de Quissamã e Campos, para 2020? Eu resido em Quissamã desde 2013, né? Então tenho acompanhado mais o dia a dia do município. O governo Fátima hoje é um governo com excelente aceitação, não é porque eu participo do quadro da comunicação que eu digo isso, é pelo trabalho, pelo resultado e pela resposta que você observa nas ruas. É candidata natural à reeleição, né? A tendência hoje é cedo e não é, né? Porque a gente ouve muito aquela frase 2020 é logo ali, né? Todo período de eleição, o ano anterior, né? Ele dá início daquela partida. Mas a coisa ainda é tímida, principalmente em relação ao atual governo, que a preocupação é dar sequência ao trabalho que está sendo feito. E em Campos eu acompanho muito mais pelas redes sociais, que tem o fato positivo, mas tem também muita falácia, muito lenga-lenga, muita historinha, muito mimimi. E se você fosse basear apenas pelo que você lê ali na internet, você vai acabar se enrolando, porque cada um defende o seu interesse e muita gente não tem responsabilidade sobre aquilo que está postando, que é uma questão muito séria em relação ao que eu observo nas redes sociais. A gente tem uma comissão hoje em Brasília apurando fake news. A que ponto nós chegamos e a gravidade desse tipo de postura. Eu acho que deve haver uma polarização natural aqui. Eu também não vejo assim nomes novos no cenário aqui. O atual prefeito, Rafael Diniz, teoricamente deve se candidatar à reeleição. E, pelo que eu observo aí, você tem essas outras duas correntes que já têm sido comentadas e faladas há algum tempo, uma representando a família Garotinho e outra representando o ex-prefeito Arnaldo Viana. Eu acho que não deve fugir muito desse quadro. Muito se fala, de repente, de uma candidatura vindo da Alerj. Eu, sinceramente, hoje Gil, Rodrigo. Não vejo essa viabilidade. Pode ser que daqui a um tempo. Sim, mas você fala em 3 nomes. Seu feeling desses 3 nomes. Quissamã, por tamanho da população, por seguinte dos eleitores, não tem segundo turno. Exatamente. Nem Macaé, que a cidade maior, tem. Né? Você falou, lógico, de Fátima e tal. Eu coloquei Alexandre e você passou lá. Porque você acha que pode se viabilizar essa candidatura? É o que se fala hoje, né? É o que se fala hoje. Pode. Poder pode, né? Tudo é possível. Eu acho que pode. Até porque você não tem muitas opções. Você não tem Mas você acha que deve ficar nisso? Nomes. Eu acho que sim. Eu também não vejo... Que é uma disputa feminina, né? Que não deixa de ser uma disputa interessante, né? A mulher na região tem ocupado um espaço muito... Sim, falamos muito de Carla interessante, aqui, tivemos Rosinha antes. Você tem Francimara em São Francisco, verdade, você tem Francimara. Cristiane em Carapebus, você tem em Italva também, a ex-esposa do Joelson é a prefeita lá. Você tem Carla em São João da Barra. Então, a mulher tem ocupado cada vez mais. Eu acho que a posição de espaço. Carla e Fátima são um pouco distintas porque elas não estão na política por serem esposas de ninguém, né? Exatamente. Elas estão na política por ser tem elas vida mesmas. própria, exatamente. E não acontece no caso do outro nome que você citou em Quissamã, né? É a esposa do ex-prefeito. Mas são atores dessa cena aí. E em Campos, quer dizer, tendo segundo turno, você apostaria no segundo turno? Mas aí, esses dias uma pessoa estava me perguntando, eu acho que a última eleição de Campos ela deve servir como exemplo para o nosso pensamento, para a nossa forma de enxergar. Uhum. Quem em sã consciência esperava uma vitória em primeiro turno de Rafael?
vamos apostar. Você falou do caderninho lá do futebol. Vamos botar aqui. Quem botou lá, amigo, fez dinheiro. Porque. Então, É verdade. eu acho que tudo pode acontecer, né? Se você tivesse que apostar, a pergunta é essa. Eu hoje apostaria no segundo turno. Entre quem? Aí é complicado, rapaz. Vamos lá. Ai, Jesus, aí eu tenho que consultar o mister. aí eu tenho que consultar o mister. Tá difícil. É difícil arriscar mesmo. Eu vou ficar em cima do muro. Não. E ficar em cima do muro pode ser uma resposta. Tudo é possível. Não, porque quem tem Mas a você máquina... acha que fica entre esses três? Entre Hoje se fosse 18 de novembro, hoje... Rafael, Vladimir e Caio. Sim, hoje... Aí as pessoas, às vezes, uma pessoa conversando comigo semana passada falou assim, poxa, mas está colocando o Caio por ser filho de Arnaldo? Não, também. por ele ter o apoio de Arnaldo. Também. Né? Ele não teve. Aí eu falei assim, também, muito embora ser filho não represente apoio. Você foi muito feliz nisso. Agora, se você pegar o resultado da última eleição, vamos lá então. Caio foi candidato a deputado federal na eleição passada. Teve uma votação, mas não se elegeu. Começou a campanha sem o apoio do pai. Uhum. E ele não se elegeu, o Marco citou um termo que o seu pai usava, no Photoshop. Que Paulo Ramos e Caio disputavam voto a voto, essa última vaga do PDT, e o Paulo Ramos acabou entrando, mas a votação, se a gente for avaliar toda a circunstância em que a campanha foi feita, inclusive, foi um lançamento tardio só também. Para lembrar, Paulo Ramos foi um dos deputados federais que se comprometeu com Campos e assinou parte da sua cota individual para conseguir a verba federal das emendas positivas para a UF de Campos. Isso. É um cara que tem compromisso com a região. Entre vários outros deputados, ele estava lá. Agora, a eleição é fascinante, eu adoro. Você falou de cobertura de Copa do Mundo, a cancha que isso dá para o jornalista. Cobertura de eleição também. E juntos nós já vimos cada coisa aqui. Já participamos de coberturas. O Feijó só não viu boi. Acho até boi vai. Acho que eu já vi. Se eu não estou enganado. E aquela que eu acho ótima, do entrou, saiu. Chegou por isso. Rapaz, o dia a dia. Essa foi muito boa. Tem situações. Essa foi Verônica Nascimento. Ela falou brincando. Exatamente. E aquilo. Falou o quê? E aquilo vingou. E isso é a coisa fantástica do dia a dia da cobertura jornalística, né? Essas coisas que não estão previstas, aquelas coisas que acontecem, os comentários que surgem e as observações que... Às vezes passa alguém aqui e faz um comentário, você que está envolvido não está enxergando aquilo, um comentário... Como analista político, você acha que Samã Fátima, você acha que se vê favoritismo e tal, mas acho que deve ser Alexandra mesmo, e em Campos, você acha que há segundo turno e está entre esses três nomes? Aí eu vou usar. Aí abre o caderninho de Marco, Fátima reeleita, e com todo respeito a qualquer pessoa, que é um direito natural de qualquer cidadão se pleitear, se candidatar. Hoje, 18 de novembro, Fátima reeleita em Quissamã. Eu acho que a questão de Campos, eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou dizer para você que com todo o desgaste, porque a administração, o poder, ele tem um desgaste agregado. Demais, ainda mais numa cidade do tamanho de Campos. Então, confirmando esses três nomes aí, eu coloco Rafael num segundo turno e essa disputa no Photoshop, vou usar essa expressão, para a segunda vaga. Que absurdo, o governo cheio de desgaste. É opinião. E opinião, cada um tem a sua. Sim, né? Lógico. Então, num quadro que a gente tem hoje, com esses nomes apresentados só hoje. Que o desgaste de quem está no poder, ele é um pouco anulado pela força da máquina. Eu não queria... Pouca coisa. E isso, ô Marco, é a coisa mais concreta em termos de... Existe desgaste? Existe. Mas o poder... E outra coisa, o cenário muda. Mas também o desgaste, lógico que o desgaste de quem está no poder, sobretudo num momento de crise financeira, como é o caso que estamos vivendo,
Basta analisar que a matéria que a Folha fez, o José Matias, estou falando valor nominal, sempre bom frisar, sem IPCA, valor sem correção. Isso. A Zinha teve uma média de 120 milhões de PE, que é trimestral, né, participação especial. Uhum. A FAO teve de 40, recebeu agora 17. Então, sem correção. Há um outro cenário. Então, mas desgaste por desgaste, não estou comparando, mas é bom anotar que há desgaste também do garotismo, Sim. na figura do próprio garotinho, como há o desgaste de Ilsa Viana, mãe de Caio, né? Ilsa fazia meio que, na imaginária popular, esse duplo. Arnaldo seria o bom e ela, o personagem, por isso é bom, por isso é o mal, né? Como era garotinho em relação ao Razinha. Então, desgaste por desgaste, cada um traz o seu. Com certeza. Com certeza. Né? E aí no caso, na reta final, perceber quem é que tem menos desgaste, né? Para se cacifar para essa disputa. Exatamente. Mas eu acho que a gente vai até o final do ano em banho-maria. E na virada... Vai pegar fogo a partir de janeiro. E para não ficar em cima do número, porque o Marco vai me matar, são 10 para as 9. Placar... 6 para as 9. Placar para mim que são 7. Placar para sábado. Com muita emoção. Flamengo 1-0, Bruno Henrique. Vou ser crucificado pela turma da Kombi do Botafogo, hein? Mas 1-0, Bruno Henrique. Eu já tinha dado outro placar, né? Eu acho tinha que vai ser dado 2. Eu acho que vai ser um... Eu acredito que o Flamengo vai ganhar de 2. Já tinha falado isso para você. Eu acho que vai ser um jogo pegado, um jogo muito disputado, muito emocionante, mas emoção pela tensão de ser uma final. Não porque cada um vai desperdiçar 10 chances claras de gol. Não. Mas assim, eu acredito... Acho que vai ser um jogo amarrado. Eu acredito na vitória do Flamengo. Eu também. E eu acho que a bola que sobrar ali, o Bruno Henrique... E aquele narizinho, eu guardei um card com um narigão para soltar no sábado à noite. Eu acho que eu vou ter que deixar ele guardado para outra oportunidade. O cheirinho vai ficar para depois. Eu quero aproveitar aqui, já que nós estamos na reta final, senão eu fico mal. Você falou de José Matias, minha querida amiga. Mandar um beijo muito especial para os meus colegas da Folha da Manhã, meus amigos, porque você falou que eu fui editor-geral, fui editor de esportes, fui editor de geral. É a minha casa com todo o respeito, com a liberdade que você me permite. Eu digo porque não tenho como colocar a Folha como um passado. Onde eu me fiz, foi meu primeiro emprego, foi minha primeira carteira assinada como jornalista. Foi um local que, durante um momento muito turbulento da minha vida, foi a minha segunda casa. E eu falo isso de coração aberto porque eu acho que uma palavra que deve ser perpetuada na vida é gratidão. Quando a Luísa me convidou para vir aqui ao Folha no Ar, nesse novo conceito, na Folha FM, uma casa, um espaço que eu não conhecia, o meu coração se encheu de alegria porque era um momento de eu retornar a um espaço que eu passei boa parte da minha vida e de conhecer aqui essa nova concepção de se fazer rádio, eu ouço, né, à distância. E a Folha foi a minha segunda casa. Os meus filhos mais novos, eu tenho 3 filhos, a gente estava naquela disputa, eu parei no terceiro, a minha saúde já combalida. Né? Então eu falei assim, filho, 3. Os 2 mais novos moram comigo, já nós estamos indo para o 9º ano deles morando comigo, e nesse início... Ana Luísa e Adriano. E mesmo para os dois, início, estiveram ouvindo a gente, eu mesmo para os dois. Essa novidade na minha vida, ela coincidiu com o período que eu era editor-geral na Folha da Manhã. E tinha um espaço que era escuta da Folha, que era como se fosse um quarto das crianças. Um espaço, as crianças saíam do colégio e iam para a Folha, e ficavam na Folha até eu encerrar o serviço de edição. Muitas vezes dia de jogo, então, quarta-feira, 9h45, a gente ia embora meia-noite e meia, 1 da manhã. Então, assim, isso está na história, isso faz parte da minha vida e da vida deles. Então, essa relação é uma relação que vai além do campo profissional, ela entra no campo pessoal. A minha relação com o Aloysio, com o grande Aloysio Cardoso Barbosa, que foi a pessoa que me sacudia, difícil, né? Mas me sacudia, me chamava a atenção, me trazia para a realidade. Eu fui um jovem muito temperamental, muito inconstante, muito
Hoje eu estou mais focado, Hoje eu falo com o Botafogo com uma tranquilidade, né, assustadora. Né? Ontem um amigo meu me disse assim, sou botafoguense aposentado. Eu tô nesse caminho, não, mas a minha mãe esse dia falou assim, mas você não sofre mais. Eu acho que a maturidade traz isso. Eu continuo amando o Botafogo, mas o amor não me cega mais. O amor me deixa com uma visão mais apurada. Eu sou mais crítico, mas assim, o Botafogo perdeu. Eu não queria sair de casa, me irritava com as pessoas, o Botafogo perdeu. É claro, ganhou, ótimo. Mas Botafogo na segunda divisão, paciência, já vi isso antes. Né? Mais de uma vez até. Então, agradecer o espaço, agradecer esse convívio, foi muito agradável. E vamos torcer. Eu vou torcer para o Flamengo. As pessoas acham que eu estou de brincadeira, que eu estou de galhofa. Eu vou torcer para o Flamengo. Não sei se essa torcida vai ser... A energia vai ser muito boa, né? Mas eu vou torcer para o Flamengo. Não, para terminar sem permitir, Marcos, duas histórias que eu li na redação da Folha. A Luísa tinha uma sala, uma época, onde hoje quem ocupa é a direção da Plena. Da Plena. E... Você não vai lembrar da mesa, não. Vou lembrar da mesa. Vai dar de presente a papai, presente de casamento, sei lá, ou de aniversário, uma mesa. Começando com o negócio de blindex, um blindex grosso, mesa bonita. Daqui a pouco eu chego lá na sala. Rapaz, cadê a mesa que estava aqui? Não soube não, eu falei, não, o que houve? O Luiz veio aqui, falar da vida. Chegou, Luiz era bem mais pesado que está hoje, né? Por incrível que pareça. Chegou, sentou, começou a reclamar da vida, apoiou o quadril na quina da mesa do blindex. Pum! Estourou o blindex. E mamãe ficou um mês querendo matar o Luiz. O Luiz fugiu de mamãe igual o diabo da cruz. Mamãe queria matar ele. E para eu esconder uma tarefa difícil. Eu consegui. E a outra é um ditado que ele... Luiz é um bom aforista, né? Pessoa de bom humor e tal, criativo. E a gente sempre usa isso como um mantra da redação da Folha, né? Teve uma vez, que fechamento do jornal, aí passam as figuras assim, que a Folha prenhe, né? Nós próprios, tanto eu como o Luiz, somos essas figuras também, você próprio, Marco, foi chargista também. Somos todos figuras. E passa acho que era Nicolas, passa para um lado, passa esse senhor para o outro, aí Luiz assim vira para mim e Souza, serinho. Rapaz, só dá isso na Folha da Manhã. Isso virou um mantra, né? Passa alguém, só dá isso na Folha da Manhã. A redação é local de personagens. Né? É verdade. Não. Inclusive nós, né? É difícil você falar, eu trabalhei em tal lugar, de não ter um personagem para você citar, para você não lembrar, né? Inclusive como deve falar de nós. Ah, né? com certeza. Meu orelha fica quente, não é à toa, não. Mas eu te agradeço aí, Luiz, e vamos ver, vamos torcer pro sábado aí, né? Vou ver que bicho que vai dar. Eu sinceramente não arrisco placar, não. Acho que pode dar qualquer coisa. Mas eu acho 2-0. Não, eu sinceramente eu não arrisco, não é pelo risco, não. Eu acho que pode ser qualquer coisa. Eu acho que pode ser uma goleada de um time, uma goleada do outro, pode ser um jogo muito duro. Eu acho que o time merece, pela campanha que está fazendo, o torcedor merece. Eu acho que nesse momento, diante da postura de algumas pessoas, eu acho que o Jorge Jesus também merece. Acho que seria a melhor resposta é o trabalho. Acho que esse resultado é para calar de vez. Porque a arma do incompetente é essa falácia, né? É essa coisa do reclamar por reclamar. E, amigo, você falar em ocupação de espaço, o sonho do técnico não é ir para a Europa? O cara não quer conquistar novos mercados? Então, historinha do cara. Tá vindo aqui, tá ocupando nosso espaço. O espaço não é dele, né? Isso é uma reserva de mercado muito sem vergonha. Muito ridícula. Ridícula. Absurdo. Gente, mas, enfim, 9h02. Agora, se ele ganhar a Libertadores e ganhar o Mundial... Ai, Jesus. Vou levar para o Botafogo. Clube Empresa vai ser a primeira contratação. Botafogo... Não! Eu não podia falar isso não, mas vou falar. O Botafogo consolidando o Clube Empresa, porque vai sair, os irmãos Moreira Salles já me comunicaram que está quase tudo certo. Ficando na primeira divisão, Jesus
vai mudar de clube. Os irmãos Moreira Salles são fortes. Sim, são fortes. E eu percebo que a torcida do Flamengo já está preocupada com essa informação. Seu ex-colega Mauro César ontem deu uma informação assim, muito segura. Aí falando sério, você vê como é que está mudando mesmo e como é que esses caras estão preocupados. Que, só para complementar, Marco, desculpa aí. Não. Falou que informação segura da direção do Flamengo, que vão tentar renovar com Jesus. Mas se não conseguirem, acabou o técnico brasileiro do Flamengo. Vão tentar outro europeu. Tá certo. Por aí. Eu concordo plenamente. Pela diferença que viram no trabalho... Dou maior força. Rapaz, sabe que é uma pena? Depois daquele 7-1, Guardiola não ter vindo e Guardiola abriu pra ver. Seu Marinho, não, Guardiola não. Tô facinho, né? Pô, cara. O que seria o futebol brasileiro hoje se o Guardiola estivesse vindo? Doido. Acaba com esse paternalismo. Enfim. Da coisa de passar a mão na cabeça. Obrigado pela presença, Luiz. Foi um prazer Obrigado te receber. a vocês. A casa é sua. Gente, olha, uma boa semana para vocês. Quarta-feira é feriado, mas estaremos aqui. Terça-feira eu ia chamar, mas furou, por causa da viagem para Lima, ia chamar o Luiz Otávio com um filho que é flamenguista, 6 anos, sabe tudo, mas eu preciso arrumar uma substituição para amanhã. Mas eu confirmo. Vamos pensar, eu confirmo. Abraço para vocês, prazer em revê-lo, Luiz. E Folha no Ar, primeira edição, volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Um abraço para você. Vamos seguindo agora. Bruno Henrique. Bruno Henrique. E nós vamos agora, antes de irmos ao intervalo comercial,